Não basta, né? A gente tem que trazer aqui para a discussão também como que nós, como país, podemos garantir mais segurança para as crianças, como a gente pode garantir que o crime de pedofilia não fique impune. E é por isso que a gente convidou para falar conosco agora a Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta. A Luciana que tem um trabalho dos mais importantes, primeiro na conscientização do cometimento de crimes sexuais, no combate a isso e a difusão também de informações, não é? Luciana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes e no Band News TV. Eu é que agradeço o convite. A Bandeirantes tem sido aí uma parceira de primeira ordem do Instituto Liberta e do enfrentamento desse tipo de violência que é gigante no país, infelizmente, né? Pois é, acho que a primeira sensação, Luciana, quando a gente acompanha essa notícia, é uma indignação que a gente mal consegue controlar, mas isso não adianta, não é? Ninguém vai aqui se igualar à brutalidade de um criminoso. Como é que a gente consegue, como país, combater de uma forma mais efetiva o crime de pedofilia? Olha, eu acho que essa questão traz para a gente uma reflexão muito importante, né? Eu estava vendo as cenas aqui junto com vocês e é de uma indignação, realmente, eu acho que eu compartilho dos sentimentos que foram colocados aqui. Não dá para calcular o que é esta pessoa que faz isso com uma criança, né? Com uma menina. Mas o fato é que a gente tem esta notícia medonha. A semana passada a gente teve uma notícia também muito ruim a respeito de um pastor de Belo Horizonte que durante 13 anos abusou de meninos com a maior impunidade, inclusive ele ganhava medalhas por enfrentamento à pedofilia. Imagina só, ele era um militante do enfrentamento à pedofilia e ele abusou durante 13 anos de vários meninos ao longo da vida. Então a gente pega essas situações, esta medonha, atroz, essa também que é uma coisa que a gente ouve mais comumente, mas eu queria alertar aqui para o fato de que a maior violência não é esta é uma violência medonha e pontual que a gente tem que punir com a maior seriedade e rigor do mundo. Mas a maior violência está dentro de casa e essa é a coisa mais dura para a gente ouvir, porque dos registros policiais, mais de 80% são praticados por parentes dentro de casa, estupros. São mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no país. E eu não estou aqui fazendo estimativa, isso é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir de registros de boletim policial. Então, a gente tem que falar muito disso. A gente está falando aqui de violências diferentes, igualmente sérias, mas esta é uma violência extrema, medonha e pontual. Agora, são mais de 4 meninas estupradas por hora com menos de 13 anos no país. Dentro de casa. Luciana, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho. Eu queria saber o seguinte, esse é um caso chocante, né, pontual, como você diz, mas esse tipo de abordagem de pessoas estranhas para meninas e crianças dessa idade é frequente, né? A gente sabe que isso acontece. Que tipo de atitude você recomenda aos pais? Porque assim, todos nós que somos pais, que somos avós, que somos, né, que estamos, enfim, cidadãos, mesmo que não tenham filhos nem netos, né, não ficam revoltados com relação a isso e um tanto quanto atônitos, né? Qual que deve ser a atitude do pai, da mãe, do avô, da avó em relação a crianças que correm esse tipo de risco? Olha, Cláudio, eu acho que a gente tem que falar de duas violências. Essa menina, por exemplo, ela foi sequestrada, né, de uma forma violenta. Não havia o que os pais pudessem fazer em relação a este caso. Quando você tem uma arma, quando você tem um sequestro, lógico que você tem que tomar as medidas preventivas para expor o menos possível as crianças e adolescentes, né? Mas o fato é, quando a questão acontece com violência, você não tem muito como pai o que fazer. É como nós que andamos na rua e podemos ser assaltados, sequestrados, enfim. Agora, eu volto para o fato de que a maioria das violências sexuais, mesmo com desconhecidos, Cláudio, ela não é violenta a princípio. Ela tem um processo de sedução da criança, não é? De aproximação da criança. Agora, nas redes sociais, pela internet, a gente está vendo casos medonhos pela internet. Então, o que eu posso dizer aqui, Cláudio, é que só tem um caminho de fato, para além dos cuidados que, lógico, cada pai e mãe tem que ter com os filhos, para proteger as crianças, que é permitir que elas se protejam. Como é que a gente permite que elas se
Sejam, não desta situação que a gente acabou de ver, porque não tem mesmo o que fazer. Essa é uma questão policial, né? Você tem que ter policiamento nas ruas, você tem que ter perto das escolas. Ela foi sequestrada perto de uma escola, então você precisa ter essa atenção. Mas fora isso, os pais, sim, podem proteger seus filhos, crianças e adolescentes, com o quê? Com informação, Cláudio. Informação. Precisa conversar abertamente com crianças e adolescentes sobre os riscos que existem. Só que a verdade é que nós somos uma sociedade que ainda não fala sobre isso. E como a gente não fala... Justamente, Luciana. Isso que eu queria saber de você, Sônia, aqui, um prazer tê-la conosco no Jornal Gente. Luciana, eu tenho 3 sobrinhos que moram em São Paulo, 14, 13, 12 anos. E eu me preocupo muito com isso que você falou da internet. Por mais informação que essas crianças tenham, essa oferta de sedução do bandido, ela é muito grande. E a criança é ingênua. É um projeto de adulto. Eles ainda não têm a malícia mesmo, né? Embora falem, porque a criança hoje está precoce, a internet tem deixado a criança mais precoce, quer dizer, estão imputando à criança um problema que é da sociedade. Porque na minha época, por exemplo, essas pessoas abordavam meninas na rua dizendo, olha, eu sou fotógrafo, você quer ser modelo. Tinha um modus operandi desse tipo de bandido, de tarado. Hoje é pela internet. Como proteger os nossos pequenos desse tipo de abordagem, Luciana? Então, Sônia, a gente adulto tem que se informar. Porque a verdade é que a gente está muito distante desse mundo, né? Eu falo assim, a nossa geração aqui, mais ou menos, uns mais velhos, uns mais novos, mas assim, a nossa geração, ela não nasceu nesta realidade virtual. De fato, não. Está aprendendo a se situar. Eu não paro de me surpreender, Sônia, com as estratégias que esses criminosos têm usado na internet, né? Então, acho que a primeira coisa importante é, nós adultos temos que nos informar sobre o que está acontecendo nessas redes. Depois, a gente precisa se informar e precisa falar com crianças. Porque eu acho que quando a gente fala de informação, Sônia, aqui eu estou pensando nos seus sobrinhos, né? Eu também tenho sobrinhos dessa idade. A gente não está falando de só dar dados, mas de conversar abertamente. Inclusive, Sônia, acho que o mais importante, o alerta que a gente pode fazer aqui para os pais é o seguinte: o que você tem que falar para o seu filho, para sua filha é o seguinte, olha, não pode fazer isso, que é perigoso, não pode fazer isso, não pode falar com... Mas se você fizer uma bobagem, não tenha medo de mim. Corra para mim. Porque o grande risco, Sônia, é que as pessoas essas crianças, né, adolescentes, elas são ludibriadas. Aqui eu estou falando de uma violência mais virtual, mas a gente sabe que tem casos e casos de tentativas de suicídio de adolescentes, porque estão há 3, 4 anos submetidos a uma chantagem sexual por essas pessoas na internet. Veja, por que as crianças ficam submetidas, Sônia? Porque elas têm medo de contar a primeira bobagem que fizeram para os pais. Então, assim, os pais têm que ter abertura, têm que entender os riscos, têm que entender essa realidade e têm que chegar para os filhos e dizer, olha, acontece isso, isso e isso, eu sei disso. Eu não vou estar 100% do tempo com você, porque nenhum pai está 100%. Agora, se você fizer uma bobagem, meu filho e minha filha, corre para mim, que eu vou te acolher e vou te proteger. Acho que, basicamente, de novo, eu volto para o nosso mantra do Liberta Destino. Informação empodera crianças e adolescentes para escapar dessa violência. Luciana, bom dia, Marco Antônio Sabino. Eu tive a oportunidade de trabalhar de um instituto tão sério e importante quanto de vocês, o Liberta, que é o Childhood, né? Que é baseado em fundos suecos, né? E em algumas vezes lá a gente também se deparou, e a gente tem visto recentemente também acontecer violência dentro de escola, né? Você falava muito de violência dentro de casa, e agora a gente está percebendo que essa violência está chegando fortemente nas escolas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, por favor. Claro. Márcio, quero dizer que a Childhood é uma grande referência para nós. A gente, inclusive, trabalha muito em parceria. Eles são uma organização seríssima e que há 20 anos vem enfrentando essa questão no Brasil, né? O Liberta existe há 6 anos. A gente chegou bem depois da Childhood e trabalha e aprende muito com a Childhood. Veja, a violência nas escolas, a gente fala de violências diversas aqui, né? A gente está falando de uma violência agora que está acontecendo nos últimos tempos, que é uma violência que não está diretamente relacionada com a violência sexual, mas que é uma violência com crianças e adolescentes, que também tem uma conexão muito forte com esse assunto anterior que a gente estava falando com a Sônia, que é esta relação da criança com a internet. Porque, na verdade,
Hoje você tem espaços, por isso que é muito importante os adultos se informarem, sabe, Marco Antônio? Eu estava vendo agora sobre esse disclosure, né? Enfim, esqueci agora o nome do site. Você vê como a gente é tão desinformado, né? Que está causando danos seríssimos, porque são grupos de ódio que incentivam atos de ódio. E a gente não está falando aqui de uma internet escondida, deep web, que ninguém acessa. A gente está falando de internet aberta. Quer dizer, aberta a todos. E você tem hoje esses grupos incentivando ações de racismo, de violência, de homofobia, de intolerância. Então, de automutilação, né? De automutilação. Não, são desafios, inclusive, que levam à morte. Então, aquele da baleia azul. Baleia azul. Sônia, a gente precisa, nós adultos, precisamos entender que a gente precisa entrar no mundo dessas crianças e adolescentes. A gente precisa entender o que definitivamente está acontecendo no mundo, entendeu? A gente precisa entender. Inclusive, um assunto relacionado à violência sexual, que é a pornografia. Os nossos jovens, crianças, eu não estou falando de jovem de 18 anos, gente, eu estou falando de criança de 11 anos de idade que acessa sites pornográficos no celular. É tudo gratuito, experimentem, vejam, entrem para entender o que os filhos de vocês estão vendo. Entendeu? E dentro destes sites, você não tem só uma pornografia soft, você tem incentivos e gatilhos à pedofilia. Você tem vídeos, assim, professor se divertindo com a aluna, pai agradando a filha e padrasto, enfim, e assim, quer dizer, são gatilhos de violência medonhos, abertos, livres. A gente precisa regular essas plataformas. Não é possível esta irresponsabilidade das plataformas. Por quê? Porque a gente precisa que as crianças e os adolescentes estejam protegidos. Enquanto essa proteção e restrição não acontece, gente, somos nós, pais e mães, que temos que entender, porque não adianta falar bobagem. Eu lembro, gente, que minha mãe dizia para mim, assim, quando eu tinha 15 anos de idade, minha filha não vai cheirar maconha, hein? Quer dizer, hoje eu sei que maconha não se cheira, se fuma. Então, quando minha mãe dizia para mim, minha filha não vai cheirar maconha, né? Obviamente, ela não tinha a menor ideia e ela não conversava comigo sobre isso. Eu ouvi a recomendação para não chupar drogas. Não chupar drogas. Então, nós somos dessa geração. E sabe agora, eu sou a mãe hoje que fala uma bobagem em relação à realidade virtual, como minha mãe falava em relação à maconha, porque nós não sabemos. Então, primeira coisa, nós precisamos saber. Agora, nem toda família tem condições, de fato, de ter essas conversas e de poder fazer isso com esta tranquilidade. Então, o que a gente tem defendido muito é que a escola seja este papel, não é? A escola tem que fazer este papel também, tem que se preparar para falar com os jovens sobre violências. Olha, eu queria agradecer muito a Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta, que conversou conosco aqui no Jornal Gente. Luciana, muito obrigada, hein? É sempre muito bom te ouvir. Já fica o convite para a sua volta, hein? Thaís, posso só fazer uma propagandazinha aqui, por favor? Lógico. Vamos lá. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O Liberta está com abaixo-assinado pelo direito à informação de crianças para a prevenção da violência sexual. Por favor, site do Liberta, liberta.org.br. Esqueceu o nome, só põe Liberta lá no Google, vai achar. Assina o manifesto. Gente, a gente precisa preparar os nossos jovens para resistir à violência. Muito obrigada pela oportunidade, gente, mais uma vez. Muito obrigada. Luciana Temer, que é diretora-presidente do Luciana, Instituto Liberta, falou conosco aqui no Jornal Gente. Aliás,